Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre o operador pipe na linguagem R. Bom, nas aulas prévias a gente já viu uma boa base, uma boa introdução da linguagem e hoje a gente vai avançar mais esse tópico, praticamente abordando aí as duas variantes que a gente tem na linguagem desse operador. A mais tradicional e antiga, provinda lá do pacote Magritte, e a mais recente, né, lançada aí nas versões mais recentes do R, através do pacote Base, que já vem pré-instalado com a linguagem. E essa aula vai ser bastante importante porque vai ser a base, né, vai tá no coração de todos os códigos que a gente for ver daqui em diante, né, de análise de dados. A gente vai estar utilizando esse operador praticamente em todo o código. Ele vai estar no coração dos pacotes do Tidyverse, certo? Então é uma aula bastante importante. Então vamos entender o que é esse operador pipe, como que ele funciona, e aí para isso eu vou utilizar aqui uma analogia. Então vamos supor aí que você queira tomar aí um suco natural, vou colocar aqui como exemplo de abacaxi. Então como que você poderia escrever no papel uma receitinha, né, para preparação desse suco natural? A primeira coisa que você vai precisar são dos ingredientes. Então você vai precisar da fruta, um abacaxi, também vai precisar de água, certo? Esses são os dois ingredientes básicos. Você pode adicionar outros, né, como hortelã, açúcar e assim por diante. Na segunda etapa você vai pegar o ingrediente, o abacaxi, né, e descascar ele, né, tirar a casca, certo? E seguindo adiante, na terceira etapa você vai pegar esse abacaxi descascado e colocar ele em cubos, né, cortar ele em cubos ou rodelas, certo? Para depois, na quarta etapa, adicionar tudo isso dentro de um liquidificador para bater junto com a água, né, e produzir o suco, certo? Uma vez que você fez isso, lá na quinta etapa você vai pegar esse líquido e coar, né, para tirar ali, deixar somente o suco, né? E por fim você vai servir num copo aí para poder tomar. Então essa é a receitinha básica, né, em procedimentos mínimos que você precisa fazer, sequenciais, para produzir um suco de abacaxi. Então, por que essa analogia é interessante? Porque é justamente esse fluxo, né, de tarefas sequenciais que você precisa fazer. Ele demonstra na prática, né, como que você vai inserir um tipo de operador, né, que ele é chamado aqui na linguagem de programação, né, de Python, que ele serve justamente para isso, para conectar um procedimento ao outro, né, um passo ao outro, certo? Então, como que ele funciona? Se você fosse fazer esse procedimento, né, traduzir essa receita de suco de abacaxi natural, né, para código, né? Então vamos tentar retratar essa receita aí desse suco em formato de código, né? Não vai ser código explícito, né? Vai ser um pseudocódigo, né, que a gente chama, é um código de mentirinha, né? Então vamos ver como é que a gente traduziria isso primeiro aqui num programa, né, de panela eletrônica, né, que provavelmente você já usou em algum momento na vida. A gente colocaria basicamente lá na célula desse programa de panela eletrônica o seguinte código. A gente pegaria uma primeira função ali, uma expressão pegar underline ingredientes, então uma função para pegar ingredientes. Depois desse resultado aí, você passaria para a função descascar, certo? Desse resultado você passaria para a função cortar. Do resultado você passaria para bater underline liquidificador, certo? Correspondente ali às etapas da receita. Depois, seguindo adiante, você passaria o resultado para a função coar, para coar ali o líquido do liquidificador. E por fim, você passa todo esse resultado aí para a função servir lá no copo para você tomar finalmente o suco de abacaxi, certo? Então percebe que é um pouco complicado, né, de você ler os procedimentos, né? A receita antes você lia aqui naturalmente da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? A gente lê assim, né? Na língua portuguesa, na língua inglesa, na maioria das línguas a gente lê assim os procedimentos sequencialmente seguindo esse sentido, né?
Mas lá no programa de planilha eletrônica, né, as coisas ficam um pouco mais difíceis de escrever e também de ler. Então o operador pipe, ele não surgiu no R, né, ele vem de outras linguagens, né, mas no R a gente tem ele também. Ele vem justamente para facilitar, né, a escrita e a leitura do código. Então como que você utilizaria expressaria essa mesma receita de suco natural em formato, né, de código de R, utilizando esse operador e, portanto, facilitando a leitura, né, e a escrita. Seria basicamente assim, ó. Primeiro você coloca ali a primeira etapa, então pegar ingredientes, utiliza o operador, que é esse símbolo aí, percentual maior percentual, e aí, seguindo adiante, na próxima linha, você vai apontando as próximas etapas. Então, primeiro eu vou pegar ingredientes, então, do resultado vou descascar o abacaxi, daí do resultado eu vou jogar para a função cortar em cubos, né? Desses cubos eu vou pegar e jogar para dentro lá do liquidificador para bater, certo? Desse resultado eu vou coar o líquido e por fim do resultado eu vou servir um copo, certo? Então perceba que é muito mais fácil de você ler, né, o que de fato está acontecendo do que aqui, né, no programa de planilha eletrônica, conforme está escrito aí. Então, o pipe, em resumo, né, espero que essa analogia tenha ficado intuitiva, né, e inteligível bastante. O pipe ele, funciona dessa forma aí, certo? Então, você vai conectando um procedimento do lado esquerdo com outro procedimento do lado direito, certo? Então, aqui eu coloquei um resuminho, ele vai servir bastante para facilitar aí a leitura e escrita de códigos. Ele vai funcionar dessa forma que eu falei. Você vai pegar um resultado do lado esquerdo do pipe, desse símbolozinho aí, certo? E jogar como input, né, como uma entrada no primeiro argumento de uma outra expressão, de uma outra função, no lado direito do pipe. Então o pipe ele é um mero tradutor, né, de código. Ele traduz isso daqui que eu estou destacando para isso daqui. Então o pipe ele é uma função que ele traduz, né, código. Né? Então você escreve desse jeito aqui e ele internamente diz para o R executar isso daqui, certo? Então x sendo jogado e passado para essa expressão aqui, que é uma função, né, vamos dizer assim, vai virar f de x, ou seja, a função f, que faz qualquer coisa, né, recebe como entrada aí esse argumento, esse valor x, certo? Da mesma forma, x pipe f de y vai ser traduzido para f de x, vírgula, y. Então, essa função aí recebe esses dois valores, x e y, certo? E aí você pode expressar ela, né, dessa forma aqui, certo? Então, ele funciona mesmo para funções, né, que tenham múltiplos argumentos. Talvez esses exemplos aqui, né, não seja, a gente não veja tanta vantagem, né, mas como eu mostrei aqui, em sequências maiores, né, de etapas de códigos, né, ele facilita bastante. Então vamos ver como que ele funciona agora na prática. Vamos abrir o RStudio e exemplificar o seu funcionamento, certo? Então vou abrir aqui um script e vamos mostrar como que ele funciona. Então vou primeiro mostrar aqui como que seria um código, né, de um procedimento que eu quero fazer, né, sem o pipe. Então, código sem pipe. Então, pipe. Então, por exemplo, eu quero gerar ali um vetor de 1 a 10, certo? Aí depois eu quero somar os valores desse vetor, então sum, para somar tudo que está nesse vetor e os elementos. Depois eu quero pegar esse resultado aí e tirar a raiz quadrada, então tem a função sqrt no R para fazer isso, certo? Então tá aí a raiz quadrada e desse valor aí, desse resultado, vou tirar também, vou aplicar ali
a função logaritmo natural no caso, a função log que a gente tem aí no R, tá? Então, estou fazendo aí são quatro procedimentos, né? Uma é dar um input de dados, né? Uma entrada de um valor, e aí no caso é um vetor texto, é um vetor numérico, né? Somando esses elementos desse vetor, tirando a raiz quadrada e aplicando aí o log para ter esse resultado aí, certo? Então fica um pouco difícil, né, ver o que está acontecendo de fato, né, sequencialmente, né? E aí o pipe ele vem para facilitar a leitura e também a escrita. Então vou expressar esse mesmo código agora utilizando o pipe. Então código com pipe. Então ó, vou gerar o vetor, sequência de 1 a 10. Vou apertar Ctrl Shift M no meu teclado, tá? E aí, se não funcionar para você, aí você vai lá em Tools, Global Options, vai ter ali essa opçãozinha aqui no menu Code, ó, habilitada ou não, né? De usar o operador pipe nativo. Se tiver desabilitada, o Ctrl Shift M ele vai habilitar o operador do pipe do Magritte, né, do pacote Magritte. Então, para utilizar ele, você tem que carregar o pacote. Então, library Magritte, certo? Magritte. Aí. Só me engano, tem alguma outra opção aqui que tem que habilitar, tá? Aí tem que dar uma fuçada, mas quando você instala o RStudio, ele já vem pré-configurado com isso. A não ser que você tenha desabilitado aqui alguma opção, né? Ele deve funcionar, tá? Mas qualquer dúvida é só mandar no suporte da análise macro. Então, dito isso, chama o operador pipe, próxima linha, ou poderia ser na mesma linha, né? Vou somar esses elementos. Depois, mais uma vez, pipe, para pegar o resultado disso daqui e jogar para a função sqrt, ou seja, tirar a raiz. Mais uma vez o pipe para tirar o log lá no final. E aí eu executo todo o código, ó, ele me entrega o mesmíssimo resultado daquela outra expressão acima, certo? Então o operador pipe ele funciona assim. Aí vai ter algumas questõezinhas, né? Vamos supor aí que você precise, o pipe ele funciona basicamente jogando, né, o resultado da expressão do lado esquerdo no primeiro argumento da expressão do lado direito, né? E vamos supor que você não queira jogar esse resultado no primeiro argumento, queira jogar lá no segundo, no terceiro argumento, né? Então, como que você utilizaria, né, o pipe seguindo, né, essa regrinha aí? Aí você pode simplesmente utilizar um que a gente chama, né, um símbolo que a gente chama, né, de marcador aqui no R, tá? Então, ó, usando o marcador, que é um ponto, tá? É um ponto aí no teu teclado. Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Tem aqui o dataset cars, certo? Essa tabelinha aí, esse data frame. Aí vamos supor que eu queira primeiro, então chama o operador pipe, fazer a extração das primeiras 20 linhas ou 30 linhas, né, desse dataset aí. Então, head, para extrair as primeiras linhas de uma tabela, ó, chama a função aí, a documentação, né, da função para você saber como que usa ela, né? Então, ela serve para isso. Você passa aí no X um data frame, por exemplo, e no N quantas linhas você quer extrair desse data frame. Então, eu quero extrair 30 linhas, certo? Se eu executar até aqui, o pipe ele vai funcionar como usualmente, né, como eu descrevi. Vai jogar esse data frame aqui para o primeiro argumento de red, certo? Então seria a mesma coisa que você escrever aqui, ó, red cars n igual a 30. Vai dar na mesma, certo? E aí na sequência eu vou fazer uma outra operação aqui
chamar a função LM, que serve para você estimar modelos de regressão linear, tá? Não vamos entrar muito a fundo nisso, só saibam que é para isso, tá? E essa função LM aí, chamando a documentação, ela tem os seguintes argumentos, ó. Tem argumento forma, que você passa o modelo que você quer estimar, argumento data, você passa os dados, certo? Então, eu tenho que passar no primeiro argumento a forma, no segundo argumento os dados, ou seja, no segundo argumento eu tenho que passar essa tabelinha aqui de dados. Então, como que eu faço isso? Aí eu vou utilizar justamente o marcador. Então, ó, LM, eu vou passar a forma, então, speed, colocar uma forma qualquer aqui de um modelo de regressão, speed till dist, certo? Essa é a minha forma. Quero regredir speed contra dist. E aí, vírgula, para usar o próximo argumento ali, que é o data, eu coloco igual ponto. Ou seja, eu vou pegar o resultado daqui, dessas linhas de código, e jogar para cá, certo? Então, rodando isso daqui, ele vai me estimar o modelo aí, os coeficientes, tá? Se eu não fizesse isso daqui, ó, se eu colocasse um código sem marcador, ó, sem marcador, gera erro neste exemplo. Então, ó, se eu não colocar o marcador aí, esse argumento, e executar isso daqui, vai me gerar esse erro aí, ó. Não consegue fazer a conversão da classe forma para DataFrame. Por quê? Porque ele pegou o pipe, né? Ele vai pegar essa tabela aí, proveniente deste código destacado aí, e jogar para o argumento forma. E aí o R ele vai entender que isso daqui foi apontado no argumento data. Por quê? Porque, como eu falei, o pipe ele passa essa expressão aqui no primeiro argumento da expressão da direita, que no caso que está na linha de baixo, né? Então, seria como se isso daqui estivesse entrando no forma e isso daqui estivesse entrando no data, certo? Então, por isso que gera erro, certo? Então, basicamente assim que funciona o pipe do Magrittr, ele é bastante simples. E aí vai ter também o pipe do Base R, né? Que aí você consulta lá a documentação do pipe do Magrittr, né? Você consulta com símbolo de interrogação, abre e fecha crases e digita aí o operador pipe, né? E aí vai te trazer a documentação. Aí a documentação lá do Base R, né, do pipe do Base R, tu coloca aí pipe op. Ele vai te dar a documentação aí também, tá? Aí vamos demonstrar aqui o funcionamento do pipe do Base R. Pipe do R base. Ele vai ser bastante semelhante, tá? A única coisa que vai mudar aqui é o marcador, tá? O marcador do Magrittr aqui, que é o ponto, né? Ele é mais flexível. Do Base R, ele é um pouco mais restritivo. Nele, necessariamente, você tem que nomear o argumento, tá? Então, aqui, se eu executasse, ó, usando o marcador ponto sem nomear o argumento. Então, se eu usasse dessa forma aqui, ó, sem declarar o nome do argumento, ó, também funcionaria, tá? Geraria aí, ó, o mesmo resultado. No Base R, isso não pode, tá? Tem essa restrição. Então, vamos colocar aqui, ó. Data. Ao invés de ponto, você vai utilizar o underline, tá? Com marcador underline, certo? Aí o operador do pipe, né, do Base R não vai ser esse daí, né? Vai ser uma barra vertical e um símbolo aí de maior, tá? Então você digita isso aí no final da linha, né? Entre as duas expressões que você quer fazer a operação encadeada, certo? Então executando isso aí, ele vai me gerar aí o mesmo resultado. Se eu não colocar aqui o data, ó, ele me gera erro, tá? Então
operador pipe, o placeholder, o marcador, né? Só pode ser usado em argumentos nomeados, tá? Então, ele é bem semelhante, só tem essa restrição aí. E alguns outros comportamentos, né, que são um pouquinho diferentes, mas em geral é isso que você precisa saber, tá? Então, em resumo era isso, coloquei aqui no material tudo isso detalhado, tá? É só conferir, vários exemplos aí. Se ficar alguma dúvida, é só mandar no suporte da Análise Macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.